então seguir com o nosso curso, com a nossa aula. Já falamos sobre a criança aprender a identificar os diferentes sentimentos. E agora é muito importante a gente começar a conversar com ela sobre quando esses sentimentos surgem. Então a gente vai sempre perguntar para elas: o que é que te deixa triste? O que é que te deixa alegre? Então, no primeiro momento, mostramos a alegria, né? A expressão da alegria. E depois a gente vai trabalhar com elas o que é que as deixa alegre. Eu quero trazer como sugestão para vocês trabalharem essa parte, dá para utilizar dessa maneira também, o pote dos sentimentos. Esses potes, eles são lindos, olha que legal. Eu lancei ano passado esses potes do sentimento. E a gente tem um vídeo no YouTube, onde eu falo, onde eu ensino como que faz esses potes. E você pode ver o vídeo aí para você utilizar aí na sua igreja essa proposta dos potes dos sentimentos. Dentro disso, de identificar o que é que me deixa alegre, por exemplo, dá para utilizar o pote dos sentimentos também. Você pode trazer, ó, esse aqui é o pote da alegria. E aqui dentro tem um monte de fitinha. Vamos então abrir esse pote e juntos nós vamos falar sobre as nossas alegrias. Cada um vai falar o que deixa alegre e a gente vai tirando pedacinhos dessa fitinha aqui de dentro, tá bom? Daí você começa a trabalhar com as crianças nesse sentido. Vamos lá, Maria, o que te deixa alegre? Ah, quando eu brinco com as minhas amigas. Muito bem, Maria, quando você brinca com as suas amigas. Pedro, quando eu brinco com o meu cachorro. Ah, que legal, Pedro. João, quando a minha mãe me dá um abraço. Ah, que legal. Então, você pode utilizar esse pote dessa maneira, para que as crianças falem dos seus sentimentos. O que é que te deixa? Daí você coloca o sentimento. Por exemplo, esse daqui é o pote da raiva. Então você ensina as crianças sobre a raiva, trabalha a expressão da raiva. Daí você diz: vamos então pensar sobre o que é que nos deixa com raiva? Pensa aí, o que é que deixa você descontrolado, que você fica com muita raiva? Faz a expressão de raiva. O que é que te deixa com raiva? Pensa. Daí você dá um tempo para as crianças pensarem. Depois que elas pensarem, você diz: cada um vai ter que dizer o que é que te deixa com raiva. Quando mexe nos meus brinquedos. Muito bem, dá raiva mesmo, né? Quando me xingam. Daí você vai, da mesma maneira, as crianças vão falando e vai tirando essa fita aqui de dentro do pote da raiva. Isso é muito legal, porque a criança ela vai estar pensando no que deixa ela com raiva e ela vai estar prestando atenção no que deixa as outras crianças com raiva. E nisso ela vai pensando: eu também fico com raiva quando mexe nos meus brinquedos. E assim a gente vai trazendo para a criança essa origem do sentimento na vida dela. A gente tem que pensar, você, por exemplo, o que é que te deixa com raiva? E isso é muito importante, faz parte, sabe, dessa alfabetização emocional, a gente saber a origem desses sentimentos. Então, a gente trabalha esses potes dessa maneira. Olha que lindo esse potinho que fizeram para mim os amigurumis. Foi a Ana, da Flossy Art, que fez. Olha que lindo. Aqui é o pote da tristeza. E a gente vai falando e vai tirando aqui da cabecinha deles. Lindo, né? Então eu tenho esses dois modelos de pote de sentimentos. Maravilhoso, amo. Ó, o da alegria. Ai, que lindo. O potinho do medo e o potinho da raiva. Na verdade, é a versão avançada disso daqui. Mas esse recurso é lindo, é fácil de fazer. Vê aí o vídeo para você aplicar aí na sua aula. É muito importante a gente saber a origem dos sentimentos. Já falamos com as crianças sobre ela identificar a razão desse sentimento.
Por quê? Porque elas vão chegar com esses sentimentos na igreja. Então, quando a gente começar a conversar com elas, por que você está se sentindo assim? Olha como é importante. Elas vão identificar o sentimento, vão identificar a causa do sentimento. Daí chegou a hora da gente acolher a emoção dessas crianças. Para essa parte do acolhimento, você pode ter uma caixinha como essa, ó. Como estou me sentindo hoje? Lembra que eu falei da gente deixar essa prática no nosso dia a dia do Ministério Infantil? Então deixa essa caixinha lá no Ministério Infantil e daí você faz dentro da sua aula um momento em que ela vai falar como ela está se sentindo hoje. É dessa maneira que a gente trabalha a saúde emocional, no dia a dia. Então você faz uma caixa como essa, ó, e daí você faz, coloca o título lá e você diz, ó, essa daqui é a caixa dos sentimentos e ela vai ficar na nossa sala. E toda aula a gente vai falar dos nossos sentimentos. E você disponibiliza para elas, para esse momento de acolhimento das emoções, papeizinhos em que elas vão escrever o que elas estão sentindo ou desenhar. Outra coisa que você pode ter aí na igreja também são os emoticons, né? Você pode deixar eles já preparadinhos, um para cada sentimento. E daí ela pega e ela coloca na caixa. Então, duas opções. Ela desenhar ou os emoticons. Dá para usar os dois. Um dia ela vai pegar o emoticon, outro dia ela vai desenhar. É muito importante que você peça para ela identificar, colocar o nome. Porque às vezes as crianças vão relatar coisas que você pode continuar orando. Que você pode não, que você deve continuar orando. Depois que elas colocaram os sentimentos aqui, você ora com elas e depois você pode continuar orando. Dentro desse acolhimento, o que é importante? Quando a criança disser, por exemplo, hoje eu estou me sentindo triste, ela desenhou aqui o desenho, ela triste, chorando. Se ela quiser, ela pode falar do motivo da tristeza ali, diante de todo mundo. Você pergunta, você quer falar porque você está triste? Se ela disser, não, eu não quero. Você fala assim, então depois você pode conversar comigo em particular para falar da sua tristeza. Isso é muito legal. Ela pode dizer, eu tô com vergonha. Vergonha do quê? Então depois você pode vir conversar comigo sobre isso. E nesse momento em que ela falou, a gente acolhe e a gente traz a palavra de Deus. Por exemplo, ela disse que ela tá triste. Quando ela disser que ela tá triste, você pode trazer o Salmo 35b, que diz assim, a tristeza é algo passageiro. Quando a gente fala da tristeza com as crianças, a gente diz para ela que a tristeza é como passar por um túnel, tem começo, meio e fim. E que ela não pode ficar muito tempo triste, porque quando ela tá muito tempo triste já é uma depressão. Então, quando ela falar que tá triste, você lê com ela o Salmo 35b, que diz, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, fala dessa transição. Vamos colocar essa tua tristeza diante de Deus? E daí você ora com ela. Quando ela relata que ela tá com medo, ela tá com medo, aquele medo apavorante, você lê com ela o Salmo 56:3, que diz, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Você coloca dentro do coração dela confiança. Quando ela diz que tá alegre, que bom, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias, ou Filipenses 4, que diz, alegre-se sempre no Senhor. Daí quando ela diz que tá calma, sempre traga os versículos que vão de encontro ao que? Aquele sentimento dela. Olha que livro maravilhoso que é a Bíblia. Por isso que o título do nosso curso é ABC das Emoções na Bíblia, porque a Bíblia ela respalda tudo isso. Quando ela diz que tá com raiva, você traz o texto de Tiago 1, do 19 ao 20. Lembre-se disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para falar, para ouvir. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Olha que interessante. E assim a gente vai trabalhando, baseados nos textos bíblicos. Esse último texto bíblico que eu falei é Tiago 1, do 19 ao 20. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. E assim a gente vai acolhendo. Acolhemos aqui na caixinha, acolhemos com o desenho, acolhemos com o texto bíblico. Muito legal, né? Dentro do nosso
do nosso material, a gente tem essas caixinhas, olha que lindas, as caixinhas para você deixar lá no Ministério Infantil, para que as crianças coloquem os papeizinhos com os desenhos. Com os desenhos, olha que graça. Então, ela faz o desenho e ela coloca dentro. Ah, hoje eu estou calma. Então, coloca aí o desenho da calma dentro. Ai, hoje eu estou triste. Coloca aí dentro. Olha que legal. E o legal dessas caixinhas que a gente tem é que ela tem o desenho da criança expressando o sentimento, o personagem, a parte lúdica que a gente criou e o nome. Muito legal, né? A gente tem de todos os sentimentos que a gente está trabalhando. Tristeza, ó a menina triste. Ó a nebulosa triste. A alegria, o Just e ó, a Estela. Nós temos 6 caixinhas dessa daqui. Mas se você não quiser utilizar esse material, você pode fazer a sua caixinha do acolhimento do sentimento, que também é muito legal. Muito importante essa parte do acolhimento. Professor, ore com suas crianças, coloque diante de Deus esses relatos, essas experiências, esses sentimentos que elas trazem. Quantas vezes as crianças entram e saem do Ministério Infantil tristes, angustiadas, às vezes a criança está em luto, às vezes porque perdeu um parente, perdeu alguma coisa e a gente nem sabe. A gente pega o nosso material lá e vamos lá, vamos correr atrás dos objetivos, vamos ministrar a aula. E a gente não para isso, para esse acolhimento. Então, quando a gente fala de receber as crianças, a gente fala muito de boas-vindas e isso é algo muito legal. Mas eu quero desafiar você a colocar esse acolhimento da emoção da criança no Ministério Infantil. Eu não tenho dúvida que isso vai ser um divisor de águas no Ministério Infantil da sua igreja. Porque muda tudo. Muda tudo. Tudo. E nós vamos estar fazendo tudo isso à luz da palavra de Deus. Eu trago como solução, como alento para esse sentimento dela o quê? O que a palavra de Deus diz. E isso vai fazer toda a diferença. Na aula de hoje, dando sequência ao nosso curso, nós queremos falar sobre o controle emocional. Então, já trabalhamos a alfabetização, onde a criança aprendeu a identificar a expressão, então ela já sabe o que é alegria, o que é tristeza. Depois falamos sobre a causa, né? O que me deixa, ela começar a pensar nisso, o que deixa ela triste. Falamos dela observar, né, o que o outro está sentindo, que isso ela aprende também, a empatia, né? E também falamos sobre a criança, sobre o professor acolher esse sentimento. Então, dando sequência, agora nós vamos falar sobre o controle emocional. Então, depois que ela já conhece os sentimentos e começa a perceber cada um deles em sua vida, daí a gente já pode começar a buscar o controle emocional. E quando a gente tem, muitas vezes na sala de aula, o comportamento da criança, né? Aquela criança agitada, às vezes a criança briguenta. Esse comportamento, dentro dele tem o quê? Tem uma emoção, um sentimento que está em descontrole. Por exemplo, pode ser que a criança que briga com todo mundo, tudo é dela, ela briga, ela tá sempre brigando. Essa criança, ela pode ter dificuldade em controlar o quê? A raiva. Então, qualquer coisinha que acontece, ela já briga. Então, essa criança já tem uma raiva fora do controle. E isso expressa como? Nessa briga dela. Ou a criança que não consegue parar quieta, ela tá sempre muito agitada. Ela pode ter um descontrole e no sentido de não conseguir se acalmar. Então, ela tem coisas dentro dela que ela não consegue lidar e o comportamento é o quê? É essa criança que não para. O que a gente pode ensinar para essa criança? Trazer para ela exercícios, técnicas, dicas, ajuda no sentido dela se acalmar. Muitas vezes não respira, tá super agitada. Então, quando a gente trabalha a questão emocional, a saúde emocional,
a gente trabalha de uma certa maneira o comportamento, sim, porque a gente vai estar ensinando a criança a lidar com essas emoções. Lembra que eu falei lá das habilidades socioemocionais? A gente vai estar ensinando ela a lidar com conflito, a enfrentar quem pensa diferente dela, porque a primeira coisa que surge é a emoção, né? Contrariou ela com relação ao que ela gosta de fazer, ela já fica com raiva. Mas essa raiva, ela tem todo um motivo que a criança vai começando a pensar o porquê que está acontecendo tudo isso. E com o tempo, o exercício disso vai trazer o controle emocional. Olha que interessante, né? Quantos de nós ainda não conseguimos ter esse controle emocional? Por quê? Porque não tivemos essa educação, né? Então, o que a gente pode trabalhar? O autocontrole emocional diz respeito à nossa habilidade de manter controle sobre nossas emoções. Não deixar que elas atrapalhem a nossa vida. Porque muitas vezes, quando a gente não controla, atrapalha. Ó, aquela pessoa estourada, qualquer coisa que fala, irada, já grita, todo mundo evita, não é verdade? E esse controle emocional, ela vai precisar em todas as áreas da vida dela, seja na igreja, seja na escola, seja brincando com os amigos, agora na adolescência, quando for adulto, quando for idoso, sempre vai precisar desse controle emocional. E nós, muitas vezes, a gente quer trabalhar muito com o comportamental. Não tem problema a gente trabalhar com essa parte do comportamento. Na verdade, a gente precisa. Mas quando a gente trabalha essa questão emocional, a gente vai mais fundo nessa questão e a gente ensina a criança a lidar com todas essas coisas. Uma das coisas é a frustração. Como é importante a gente ensinar as crianças a lidarem com frustração. Muitas vezes ela fica triste, ela fica frustrada e às vezes não quer participar do acampamento, não quer participar do coral porque ela tá triste, contrariou ela fica triste, ela já se sentiu diminuída, autoestima baixa. Veja como as coisas estão ligadas. Quando a gente começa a trabalhar esse tipo de coisa, a gente vê a criança se desenvolvendo. Por exemplo, ela não pôde cantar a parte que ela queria. Ela vai ficar triste no primeiro momento, frustrada, mas depois quando ela parar para pensar, você conversar, acolher o sentimento dela, ela tem mais condições de superar tudo isso. Então o controle emocional envolve tudo isso. Então explique para a criança que a melhor forma de controlar a emoção é controlando o pensamento. E ensine a que os nossos pensamentos guiam as nossas ações. A Bíblia nos ensina em Provérbios 4:23 a ter cuidado com os nossos pensamentos. Olha o que diz. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha que pérola que a Bíblia nos dá. Uma das maneiras que a gente tem de ensinar esse autocontrole com as crianças é ensinando elas a respeito dos pensamentos dela. Mas, dentro dessa questão do autocontrole, ali no começo que a gente falou, a gente pode trazer para elas o termômetro, né? O termômetro das emoções. É um vídeo que a gente tem também aqui tem no canal Maya Melnick. E a gente pode trazer essa questão do termômetro com ela quando a gente fala a respeito do controle, né, dos sentimentos. Então é mais uma maneira de você trazer essa questão dos sentimentos para sua aula. É mais um recurso que você usa, mas aqui você pode usar com ênfase no controle. Quando eu fico aqui, ó, com muita raiva, como será que eu posso controlar esse sentimento de raiva? Muito bem. E alegria, às vezes tá com vontade de rir. E às vezes tem momentos que você precisa controlar essa alegria, deixa essa alegria dentro de você e não deixa ela embora, fica ela aí dentro de você, mas você precisa controlar, você não pode ficar rindo o tempo todo, né? Assim como a tristeza. Então você pode utilizar esse termômetro para trabalhar também esse controle emocional, esse recurso. Nós temos esse material muito legal, que é um outro tipo de termômetro, em que ela mostra aqui, ó, ela explica qual o sentimento. Ó, tem o desenho das criancinhas, qual o sentimento que ela está tendo ali na hora. E esse termômetro aqui, ele tem o complemento, que é a intensidade. Olha que legal, quando a gente fala do controle emocional,
a gente fala muito da intensidade. Então, primeiro ele diz que ele tá com raiva. Ele coloca, hoje eu tô com muita raiva, hoje eu tô com raiva. Daí você pergunta pra ele, então vamos ver, qual é a intensidade dessa raiva? Pensa aí, é muito pouco? É pouco? É mais ou menos? Qual é o tamanho dessa raiva, a intensidade? É médio? É muito? Ou é muito? Você está com muita raiva. Então, quando você traz esse termômetro aqui para medir a intensidade, você já está introduzindo ele nesse controle, porque ele vai entender que essa raiva aqui, ó, do muito, ela é muito perigosa, porque é a ira. E muitas pessoas fazem coisas horríveis quando elas estão assim. Lá no livro de Gênesis, quando o irmão matou o outro, a Bíblia fala que ele estava com muita raiva. O episódio lá de Abel e Caim. Ele estava com muita raiva. É a raiva muito. Veja como a Bíblia serve para ilustrar tudo isso. E quando ele estava com essa raiva muito grande, foi que ele matou. Fale para as crianças a respeito da violência, dessa violência que leva as pessoas a matarem. Gente, às vezes a gente pensa que as crianças não estão vendo tudo isso, mas elas estão. Então é muito importante que a gente ensine as crianças a lidarem com esse sentimento e fala a respeito disso, da gente entender se é pouco, se é muito. É assim que a gente começa a trazer o controle emocional para as nossas crianças. É claro que leva tempo, que não é algo muito simples, mas a gente precisa começar de alguma maneira. E o dia a dia, por isso que a proposta é no Ministério Infantil, no dia a dia do Ministério Infantil, no dia a dia da sua casa, no dia a dia com seu filho, na sua escola. É nesse dia a dia que eles vão se desenvolvendo. Por isso que está na BNCC. Por quê? Porque na escola a gente lida muito com esses conflitos. E é no dia a dia que a gente vai ensinar as crianças a lidarem com isso. Estamos falando sobre controle emocional e já vimos que nós temos que explicar para as crianças que a melhor forma de controlar a emoção é controlando o pensamento. O texto bíblico lá de Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, as emoções humanas são consequências dos nossos pensamentos e não o contrário. Quando pensamos coisas boas, estamos criando sentimentos de alegria e felicidade. Se pensarmos coisas ruins, estamos alimentando a angústia, a depressão, o ódio, a raiva. Então veja que interessante a gente ensinar para a criança, cuidar com o que ela pensa. O texto de Filipenses 4:8 nos ensina que, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Que texto maravilhoso! Por isso que nós estamos trabalhando o ABC das emoções na Bíblia. Porque esse texto, ele fala exatamente disso. Já aprendemos que primeiro vem o pensamento, depois a emoção. E temos aqui o conselho bíblico ensinando no que pensar. Então, esse texto bíblico é um texto maravilhoso para você ensinar para as crianças. Ela pode estar submetendo ao versículo. Esse meu pensamento, ele é verdadeiro? Ele é nobre? Ele é correto? Ele é puro? Ele é amável? Então vamos ensinar as crianças a colocarem sempre esse crivo, esse raio-x no pensamento, né? Vamos estar ensinando as crianças, cuidado com o que você pensa. Pergunte para elas, o que você está pensando? O que você está pensando agora? O que você está pensando agora? Então, você está triste com alguma coisa? Você está sempre pensando no que te deixou triste? Você está sempre lembrando aquela situação? Comece a fazer essas perguntas para as crianças. E
que mais que a gente pode fazer? Nesse processo de controle das emoções, é fundamental ensinarmos as crianças sobre a importância de saber observar e substituir os pensamentos. E é isso que o texto bíblico nos ensina quando ele diz, nisto pensais. Então ele fala dessa substituição dos pensamentos. Como que a gente pode trabalhar isso? Eu trouxe alguns recursos aqui para você trabalhar aí com essas crianças. Um deles é a Caixa da Alegria. A Caixa da Alegria é uma caixinha onde a gente pode estar fazendo com as crianças para elas levarem para casa e elas vão colocar aqui dentro o quê? As coisas que as deixam alegre. Para quê? Para quando vir aquele sentimento ruim, aquele sentimento triste, desanimador, ela começa a pegar, ela pega as coisas da Caixa da Alegria, ela começa a ler as coisas que as deixam alegre. Ah, minha família, ter meus amigos, poder brincar com os meus amigos. Então a gente ajuda a criança nessa construção dessa Caixa da Alegria. E é nessa caixa que ela vai buscar o quê? Os bons pensamentos, os motivos para os bons pensamentos para substituir aqueles pensamentos ruins. Então você pode fazer essa caixinha bem bonitinha, em capa de amarelo. Essa caixinha aqui que a gente tem no nosso material também serve, né? Eu vou estar falando desse material daqui a pouco. Você pode dar uma caixinha para cada criança e dizer para elas, ó, aqui você vai colocar o sentimento da alegria. Lembra lá do Just, o sol da justiça. E lembre das coisas que te deixam alegre. Lembre para quê? Para você agradecer a Deus também. Essa Caixa da Alegria, ela pode trazer os motivos de gratidão da criança. Gente, a gratidão tem um poder tremendo na nossa vida. E também é bíblico isso. Nós temos que ensinar as crianças a ser gratas. Então, um dos recursos é esse daqui. Outra coisa que a gente pode fazer com as crianças, no sentido de trabalhar essa questão dos sentimentos ruins, é o pote das lágrimas. Então você pode fazer esse potinho para ela e daí você pode pedir para ela escrever aqui dentro o que a deixa triste, tá? E o que você vai fazer com esse pote das lágrimas? Você vai, pode fazer esse potinho com ela e daí vai colocando aqui dentro as gotinhas, as lágrimas, no sentido, vamos colocar essa tristeza aqui no pote das lágrimas e você vai apresentar esse pote das lágrimas para Deus. Deus, isso aqui é o que está me deixando triste. Me ajuda que essa tristeza vá embora, dá consolo pro meu coração. É uma dinâmica, gente. As crianças, elas aprendem assim, ó, com as coisas práticas, fazendo. Não basta falar. Então, trabalhe esse pote das lágrimas com as crianças, no sentido dela colocar aqui as tristezas dela e apresentar diante de Deus. Isso também é algo bem interessante para a gente fazer. Nós temos também a caixinha da tristeza, que também dá para usar, né? A nebulosa tá chorando, a menina tá chorando, então pode ser a caixa das lágrimas, que também é bem interessante para você trabalhar com as crianças. E com relação à raiva, a gente precisa, quando fala de controle emocional, as tristezas, a gente falou de conversar, falar, escrever, né? Ela pode mostrar para você a tristeza dela antes de colocar no pote das lágrimas. Você pode acolher orando com ela. E com a raiva, a gente vai ensinar com as crianças, com o pote da raiva ou com a caixa da raiva, que é bem legal. O que você vai ensinar para as crianças? Você pode fazer tanto um pote quanto uma caixa. Você vai ensinar a ela lidar com a raiva. Quando estou com raiva, posso... Aqui dentro você vai desenvolver com ela coisas que ela pode fazer quando ela tá com raiva. Uma das coisas que a gente pode dizer para as crianças, quando você tá com raiva, não haja com raiva. Porque não faz mal você sentir raiva, você não pode agir com raiva. Porque quando você age com raiva, você xinga, você magoa, você quebra, você faz coisas muito ruins. Então vem aquele ímpeto, aquela vontade de fazer. Ensine ela, conte até 10. Então, quando você tá com raiva, aconteceu alguma coisa, você já vai lá bater no teu irmão, você vai parar e você vai contar até 10. 1, 2, 3. Ensina ela a contar. Porque isso dela parar, começar a contar, vai desviar o pensamento. Lembra que a gente falou?
que a origem é o pensamento, quando ela para, se concentra em contar, já desviou o pensamento. Ensina ela a contar até 20, até 30. Eu coloquei aqui, ó, conta até 20, até 30 ou até se acalmar. Outra coisa que ela pode fazer, sabe o que que é? Se afastar da situação que deixou com raiva. Outra coisa que ela pode fazer, sabe o que que é? Ela pode parar e respirar fundo antes de agir. Esse parar, esse respirar fundo é algo muito, muito importante que ajuda a criança a se acalmar. Ensina ela a fazer aquela respiração profunda. E assim você vai trabalhando aqui coisinhas para colocar nesse pote ou nessa caixa, coisas que ela pode fazer quando ela tá com raiva. Como que você desenvolve essa atividade com as crianças? Você traz os potinhos, a caixa, traz os papeizinhos e tá muito ligado à calma, né? Aqui, sentimento de calma, deixa eu pegar aqui. Tá muito ligado à calma. O que é a calma? O que deixa ela com calma? O que deixa ela em paz? Então, para ela elaborar isso daqui, ela vai pensar o que deixa ela calma. Ah, o que me deixa calma é ouvir uma música, então coloca aqui, ouvir uma música. O que me deixa calma é conversar com a minha mãe, então coloca aqui, conversar com a minha mãe. E assim a gente vai ensinando as crianças, dando a elas repertório, métodos de como controlar esse sentimento. Olha que importante, coisas muito simples que a gente pode trabalhar com as crianças. Para desenvolver o autocontrole, as crianças precisam aprender a observar e controlar os pensamentos. Elas precisam também nutrir pensamentos e emoções positivas para que elas vivam melhor. Ensina ela a não ficar guardando mágoa, rancor. Aqui entra muito a questão do perdão, né? Então, tudo isso a gente vai estar ensinando ela a nutrir esses bons pensamentos. A gente também precisa ensinar ela a conseguir manter o controle quando está com raiva. Por exemplo, evitando perder a cabeça ou fazer alguma coisa que não devia. Falamos isso já. E cultivar bons pensamentos e o valor do otimismo. Ter uma visão, o valor do otimismo, ter uma visão positiva das coisas. Se fortalecendo sempre em Jesus e se preparando para não se deixar derrubar quando está se sentindo triste ou desanimado. É muito importante a gente estar colocando no coração da criança essa disposição de não se deixar derrotar pelos sentimentos que quando não são tratados de maneira saudável, pode trazer outras doenças. Por exemplo, o excesso de ansiedade, né? Então, a ansiedade adoece a pessoa. O excesso de tristeza, que traz a depressão, né? A raiva, a ira, que vai deixando a pessoa rancorosa. E assim, a gente vai trabalhando o controle emocional com as nossas crianças. Leva tempo. E a educação cristã, ela existe para isso, porque ela é contínua. A gente vai estar sempre trabalhando. As crianças chegam conosco 2, 3 anos no maternal e às vezes vão embora com 12 anos. É um período muito bom em que a gente pode investir nessa saúde emocional, ensinando-as no controle emocional. E isso daqui também serve para cada um de nós, ok? 10 recursos e jogos para você trabalhar a saúde emocional. Vamos conhecer um pouquinho desse material? Aqui você tem um quadro, Como Estou Me Sentindo, onde a criança, todo dia ao chegar na aula, vai poder pegar o seu bonequinho e colocar no sentimento que ela tem dentro dela. E depois já tem um versículo para ela trabalhar. Essa é uma maneira de trabalhar o quê? A expressão do sentimento da criança. Temos aqui também o Mobile com a turminha do céu. Todo esse material, ele é decorado, ele é inspirado, protagonizado pela turminha do céu. Vamos aqui, vamos conhecer mais. Essas caixinhas é para você trabalhar o acolhimento das emoções. As crianças chegam e escrevem no papelzinho como elas estão se sentindo e colocam dentro das caixas. Aqui, ó,
temos o abre e fecha, uma brincadeira muito legal que as crianças brincam e respondem perguntas sobre o tema. Esse é lindo, é um quebra-cabeça onde a criança vai ter que aprender a montar a emoção que o personagem está mostrando. O Justin, o que o Justin está mostrando? Que ele está alegre. Agora ela vai ter que pegar a boquinha da alegria, colocar aqui e o olhinho, imitando o Just alegre que aparece aqui na figurinha. Tem o Just com vários sentimentos. Toda a turminha passa por esse quadro lindo aqui, onde a criança vai montar o seu sentimento, quer dizer, o sentimento do personagem. Aqui nós temos uma lembrancinha linda, uma brincadeira, um recurso para a criança expressar também a sua emoção. É o troca-cara. Veja, com a turminha. Tem a turminha do céu e tem a turminha com as crianças. Aqui do lado, o termômetro da emoção. Veja que lindo! Qual emoção você está sentindo? E logo abaixo, ela vai ter que colocar a intensidade. Isso é muito interessante também para trabalhar a saúde emocional. A criança mostrar qual a intensidade dessa emoção. Aqui do lado, a roleta dos sentimentos. Gira a roleta e responde a pergunta. Pergunta sobre o sentimento. Perguntas bíblicas, os versículos, o que o sentimento ensina, como lidar com esse sentimento e o cubo dos sentimentos. Muito, muito legal. Aqui embaixo temos o jogo da memória e o jogo da corrida. Tudo isso para você trabalhar a saúde emocional das suas crianças de maneira lúdica. E o mais legal desse material é que é tudo à luz da palavra de Deus. A Bíblia é um livro rico quando se trata de saúde emocional também. Por quê? Porque ela é um livro completo. Só quero te lembrar que esse é um material digital. Ao adquirir esse material, você vai receber um acesso para baixar ele aí no seu computador. E daí você imprime em papel durinho e vai montando todos esses jogos que você pode usar na sua aula, no seu acampamento, acampa dentro, na célula, com seus filhos. É muito importante que nós trabalhemos a saúde emocional das crianças. E com esses 10 recursos e esses jogos, você vai ter muitas oportunidades de trabalhar as emoções à luz da palavra de Deus. Vem comigo nesse lançamento que tá lindo!